ao estudo da apelação. A apelação é considerado o recurso por excelência, né? O recurso mais importante do sistema processual. Podemos falar isso. Ele é o mais relevante, é o recurso por excelência, justamente porque esse recurso te propicia a devolutividade de tudo o que foi discutido na primeira instância, tudo o que foi discutido, com exceção das matérias agraváveis, né? Se for o caso de uma das hipóteses lá do 1015, né, do cabimento do agravo do instrumento, então você tem que se valer do agravo, ok? Agora, não sendo hipótese do agravo do instrumento, você pode se valer da discussão ampla e restrita dentro da apelação. A apelação te dá essa possibilidade de você devolver para o tribunal tudo o que aconteceu no âmbito do processo, primeiro grau de jurisdição, exceto os casos envolvendo a apelação, ok? O agravo do instrumento. Então, os casos agraváveis, né? Então, você tem que ir para o agravo. Então, isso é uma primeira questão fundamental para você mentalizar, que é bastante importante, tá bom? Então, o recurso de apelação, eu trouxe aqui, né, algumas situações interessantes que nós temos. Da sentença cabe apelação. Então, a apelação é um recurso idôneo, é um recurso que visa questionar uma sentença. Então, sempre que você estiver diante de uma sentença, seja uma sentença de mérito, um julgamento de mérito, seja uma sentença sem julgamento de mérito, então você vai ter que se valer do recurso de apelação. Então, essa é uma matriz embrionária importante, né, extremamente relevante, para você mentalizar. Então, não importa se foi com julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito, você está diante, então, de uma sentença, você vai impugnar por meio do recurso de apelação. Então, nós temos esta regra no sistema, ok? Só que, como tudo na vida tem exceção, né? Então, eu pus aqui algumas situações, né, o do ROC, do recurso nominados, embargos infringentes. Você vai estar diante de uma sentença, só que o recurso cabível não será o recurso de apelação. Bom, a primeira hipótese aqui, né, o ROC, o recurso ordinário constitucional, esse é o nome, né, dele, recurso ordinário constitucional, famoso ROC. Né? Então, ele tem assento constitucional, ele tem previsão na Constituição, por isso que é chamado de recurso ordinário constitucional. E nós vamos ter um momento certo para falar sobre isso, né? Vamos ter a aula própria para falar do ROC. Mas aqui, no nosso contexto, né, quando nós estamos falando da sentença, da impugnabilidade por meio da qual recurso cabível quando a gente estiver diante de uma sentença, então eu falei que a regra é a apelação, mas nós temos a situação do ROC, né, que é bastante interessante, que afirma o seguinte, que se você tiver um litígio envolvendo o Estado soberano, um país, ou uma organização internacional, contra um município, ou contra uma pessoa domiciliada aqui no Brasil, esta causa ela vai tramitar na Justiça Federal. Então, olha que interessante. Estado estrangeiro, organização internacional, contra o município, ou pessoa domiciliada no Brasil. Então, se estiver diante de uma causa como essa, vai tramitar na Justiça Federal. Eu até tive uma aluna que fez estágio na BCZ, ela disse que lá na BCZ tem várias causas com essa hipótese de incidência. Litígio da BCZ contra Estado estrangeiro ou organização internacional. Acredito que seja Estado estrangeiro. Pois bem, vai tramitar na Justiça Federal essa ação, e
Da sentença, vai ser um procedimento comum, né, normal, e desenvolvido, então, lá na primeira instância da Justiça Federal, e da decisão de mérito, então, nós vamos estar diante de uma sentença. Só que esta sentença, meus amigos, não vai caber apelação. Vai caber o ROC, Recurso Ordinário Constitucional, que vai direto para o STJ. Reparem, olha que interessante esta regra. Ao invés de ir para o TRF, que é a segunda instância, vai direto para o STJ. Então é uma supressão de instância autorizada pela Constituição. Está no artigo 109 da Constituição Federal. Né? Então, depois vocês dêem uma lida no 109, e na competência do STJ também, no 105 da Constituição, que fala da competência do STJ, também você encontra esta regra. Né? Então, olha só, meus amigos. Eu lembro que teve um outro caso interessante aqui em Uberaba, que o município de Uberaba pegou um empréstimo ao BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pegou um empréstimo lá de milhões de dólares para fazer aquela transposição, aquele projeto Água Viva, né? Para evitar as enchentes aqui no município de Uberaba. Então, este caso, né, se tivesse um litígio envolvendo o BIRD e o município de Uberaba, essa ação deveria tramitar na Justiça Federal. E imagine que tivesse uma sentença ali condenando o município de Uberaba a pagar lá não sei quanto, um valor X lá, que ficou em aberto. Então, se o município de Uberaba quisesse recorrer, teria que recorrer direto para o STJ via ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Então, você vai estar diante de uma sentença, mas que não cabe o recurso de apelação. O recurso será o ROC. Tá? Tem outra hipótese, que nós vamos falar no momento certo, na aula de ROC, eu não vou falar sobre isso. Vamos ter uma aula só sobre isso, né, que está dentro do rol dos 9 recursos do sistema, um deles é o ROC, então falaremos sobre isso. Então temos uma outra hipótese, no caso de denegação de mandado de segurança em tribunal. Né? Se for no TJ, o ROC vai para o STJ, se for no denegação de mandado de segurança no STJ, o ROC vai para o STF. Falaremos disso no momento certo, ok? Pois bem, a outra situação clássica, né, que nós estamos diante de uma sentença, mas o recurso não será de apelação, é no juizado. Né? No juizado, eles não quiseram nem dar nome para o recurso, né? O recurso chama inominado, recurso sem nome. Né? Bem interessante essa hipótese. Eles não tiveram nem a pretensão de dar o nome, né, ao recurso. Né? Então, é curiosa essa situação. Então, se estiver diante de uma sentença no juizado especial, você vai se valer do recurso inominado. Inominado, tá bom? Pois bem, e lá na lei de execuções fiscais, nós temos uma situação curiosa, pouco usual, né? No caso de execuções fiscais, o valor aproximado de R$ 1.000. Valor aproximado. Porque lá eles usam o FIR, né? Então, se você for fazer uma atualização, vai dar algo mil e pouquinho, R$ 1.000 e alguns outros reais, né? 1.010, 1.005, uma coisa assim, não me recordo. Mas nesse tipo de situação, então, você, mesmo estando diante de uma sentença, né, por exemplo, que põe fim a uma execução fiscal, vai caber não um recurso de apelação, vai caber um recurso próprio chamado de embargos infringentes, também chamado de embarguinho, né, na prática. Porque o valor é pequeno e ele vai para o próprio juiz da causa. O embarguinho, né? Esses embargos infringentes aí, quem desiste, né? Lembra-se aquele outro embargo que nós falamos, embargos infringentes, que era no caso de o voto não unânime, né? 2-1, que lá foi extinto, né? Virou técnica de julgamento, então se você estiver diante de um julgamento que for por maioria, por 2-1, o presidente da Câmara ele convoca já os demais desembargadores, né, para proferir o seu voto. Esse aqui, os embargos infringentes, então é dentro da execução fiscal, tendo em vista o valor. Também conhecido como embargo de alçada, né, porque o valor é tão baixo, R$ 1.000, que esse recurso então, é endereçado ao próprio juiz da causa. Tá? Então esse é um ponto
é importante para você mentalizar situações que você vai estar diante de sentença, mas não cabe o recurso de apelação, tá? Nós vamos ver lá na execução que julga, a decisão que julga o incidente de liquidação de sentença, liquidação de sentença visa apurar valores, né? Quantificação de uma sentença líquida, né? Então, o propósito desse incidente é apurar valores, quantificar, né, a decisão. Então, lá nós vamos ver que o recurso cabível é o de agravo do instrumento. Apesar de você estar diante de uma sentença, cabe agravo de instrumento. Então, você vai estar diante de situações em que vai caber agravo, né? Nós falamos lá também da falência, né? Vocês devem estar estudando isso. A falência, a decisão que decreta, né, a falência, ela é agravável, né? Uma sentença agravável também. Você vai ter situações no sistema que às vezes vai te falar, olha, o recurso não é o de apelação. O recurso o nome do recurso é outro. Tá? Então é sempre importante você respeitar isso. Tá? Essas nomenclaturas aí utilizadas. Pois bem, eu pus esse esquema, que é bastante interessante, porque no sistema de 73, você tinha uma regra um pouco mais clara, né? Se estivesse diante de uma sentença, apelação. Agora, no CPC de 2015, você pode estar recorrer pelo recurso de apelação de toda e qualquer sentença, mas também das decisões interlocutórias não agraváveis. Decisão interlocutória não agravável também você vai discutir no recurso de apelação, ok? E pode ser nas razões de apelação, quando você interpõe o recurso de apelação, ou pode ser nas contrarrazões também, que você pode discutir as interlocutórias, tá? Não agraváveis. Então, por exemplo, olha, você queira discutir sobre um indeferimento de uma pergunta, numa audiência, indeferimento de uma prova, né? Que você que não coube agravo, ou você escolheu não agravar de instrumento, porque não estava previsto lá no rol 2015, né? Então você pode discutir aqui no recurso de apelação, normalmente. Então qualquer decisão interlocutória tomada ali no recurso, ou ali na fase da primeira instância, né? Em que não cabia o recurso de agravo, então você pode discutir aqui na apelação, tá? Então é bem interessante esta regra. Então fica aberto, né? O caso fica em aberto. Porque antes, no sistema anterior, você tinha que fazer o agravo imediatamente, sob pena de preclusão. Então você tinha esse ônus, né? Se você não agravasse no sistema anterior, haveria a preclusão. Então, ou seja, você perderia a oportunidade de questionar aquela decisão. Então você tinha esse ônus contra você, né? Agora, nesse sistema, não. Qualquer decisão tomada no curso do processo, você pode discutir na apelação. Exceto se for o caso de agravo do instrumento, né? Aí você tem que agravar mesmo, não tem como. Tá? Nós vimos, né? Os casos de agravo são decisões urgentes, né? Então, se estiver diante de uma situação não urgente, né? Que está fora daquele rol do artigo 1015, então você pode discutir isso na apelação, normalmente. Tudo que aconteceu no processo, né? Você pode discutir na apelação. Então, perceba, só por aí você já vê que o recurso de apelação, ele é de uma devolutividade muito ampla. Ele te permite, então, que você exercite de fato o seu duplo grau de jurisdição, o seu direito ao duplo pronunciamento. Ele é considerado, então, um recurso por excelência. Você pode discutir fatos, discutir provas, você pode discutir direito, aplicação do direito, tudo que aconteceu no curso do processo, exceto as decisões agraváveis, né? Então, ele te propicia que você devolva, de fato, para o tribunal uma série de questões, uma série de assuntos, né, que ficaram em aberto ali, né? Então, é por isso que ele é considerado o recurso padrão, o recurso por excelência, né? E que aqueles autores que defendem ter uma visão mais restritiva do duplo grau de jurisdição, eles dizem que o que deveria ser assegurado às partes é o direito à apelação apenas.
não o direito a essa infinidade, né, esse mundo de recursos. Então, tem autores que têm uma visão mais restritiva, né, acerca do cabimento dos recursos, que defendem esta ideia de que deveria ser assegurado às partes apenas o recurso de apelação, que seria o direito ao duplo pronunciamento, que aquela parte tenha seu caso submetido a uma outra instância, né, para ser apreciado. Então, essa é uma questão muito interessante. Ele é um recurso também de fundamentação livre. Livre. O que significa fundamentação livre? Eu posso discutir qualquer tema que tenha sido, obviamente, debatido no processo. Há uma proibição, isso é muito importante, uma proibição de inovação. Inovação. O que é isso, proibição de inovação? Você não pode discutir na apelação temas que não foram debatidos no processo, no curso do processo. Como regra, eu já vou trazer para vocês algumas situações em que nós temos a possibilidade de você trazer fatos novos na apelação, de forma permitida, de forma lícita, né? Então nós temos essa abertura, mas a princípio nós temos que sempre trabalhar com a regra. A regra é que você não pode trazer para o debate na apelação assuntos não debatidos na primeira instância. Ok? Então, isso é uma regra que você precisa mentalizar. E no momento certo nós vamos falar sobre a questão dos fatos novos, tá? Teoria da causa madura, temos muitos temas para se falar. Provavelmente hoje não vai dar tempo, a gente continua na próxima aula, tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Um organograma aqui sobre o recurso de apelação, né? A estrutura, né? Então, está previsto lá no 1009, artigo 1009 do Código de Processo Civil e seguintes. Está lá é o primeiro recurso, né? Após a teoria geral. É o primeiro recurso, após a teoria geral dos recursos. Mas eu, por uma questão didática, eu acho melhor estudar ele após, né? O estudo dos embargos, após o estudo do agravo. Eu prefiro falar primeiro dos embargos, primeiro do agravo. Pois bem, para facilitar, justamente por causa disso daqui, ó. Cabimento das sentenças, seja sentença com resolução de mérito, que está no 487, ou seja, sem resolução do mérito, que é no 485, né? Sem resolução do mérito por questões meramente formais, né? Imagina o seguinte, o juiz verificou que você propôs uma ação contra uma parte ilegítima, né? E ele vai ter que determinar você a correção da legitimidade. Se você não o fizer, ele extingue o processo sem julgamento de mérito, sem resolução do mérito. Está lá no 485. Outra situação que tem crescido bastante, que eu acho interessante, é você propor uma demanda consumerista em que você não buscou as vias administrativas. Por exemplo, você não procurou o consumidor.gov, o Reclame Aqui, o PROCON, né, essas instituições administrativas, né, que solução dos conflitos consumeristas. Alguns juízes têm entendido que você tem o dever de procurar essas instituições. E se você não o fizer, você faltará o interesse de agir. Olha que interessante. Lá no INSS, né, nas demandas contra o INSS, na Justiça Federal, melhor dizendo, nas demandas contra o INSS, nós temos uma regra parecida com essa. Lá, os juízes federais indeferem a petição inicial, extingue o processo, então, sem resolução do mérito, quando verificam que a parte não postulou administrativamente perante o INSS. Não pediu administrativamente perante o INSS. E eu já vi até juiz muito mal educado, falando o seguinte, olha, isso aqui não é local de concessão de benefício. Local de concessão de benefício é o INSS, é a entidade própria, a entidade de administração indireta federal, em que incumbe esse tipo de atividade. Então não é a Justiça Federal. Então primeiro você tem que ir para a via administrativa, e se lá você obtiver a negativa, não obtiver o que você busca, aí sim você tem o interesse de agir, né, de propor uma ação perante a Justiça Federal.
Então, o que eles fazem? Verifica lá que você não tem o processo administrativo perante a INSS. Eles vão indeferir. Extinguir o processo sem julgamento de mérito. Então, é um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece. Né? Olha esses dois casos aí, né? Demandas contra a INSS, tem muitas. Demandas consumeristas, vixe, como tem, né? Então, esse é um movimento, né, que tem nascido, né, de você primeiro tentar as vias administrativas, nós temos o PROCON para isso, a plataforma consumidor.gov.br também é muito eficiente, nas atividades que sejam reguladas, né, por agências reguladoras, então você também tem a possibilidade de abrir um chamado, né, na agência reguladora, uma reclamação, eles têm ouvidorias, então tem muitas formas de você fazer uma reclamação administrativa e buscar a solução fora do judiciário. E o judiciário quer isso, viu, meus amigos? O judiciário quer que você busque você mesmo a solução para os seus conflitos. Se se não tiver jeito, né, você não conseguiu, aí sim você propõe a ação perante o judiciário. Você vai ter esse ônus argumentativo. Não, não fiz isso. Já fui direto com uma ação, pedindo até dano moral. Provavelmente sua ação será indeferida, né, extinta, sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito. Então, por questões puramente formais. Eu posso repropor a ação? Perfeito. Você pode repropor, desde que você corrija o erro apontado pelo juiz. Então, ele falou, faltou aqui o requerimento administrativo, então você tem que, na próxima ação que você for propor, pode ser proposta uma nova ação, idêntica, inclusive. Você vai ter que juntar lá o comprovante que você postulou perante o consumidor.gov, perante a agência reguladora, perante o PROCON, né? Ou reclame aqui, sei lá, né? Porque não é todo mundo que está na plataforma consumidor.gov, né? Então não é todo mundo. É importante ressaltar isso. Tá? O que mais acontece, né, nos processos judiciais, o que mais nós temos é sentenças de mérito. Então são casos em que nós temos a resolução, a solução do conflito de interesses. Então, isso é o que mais acontece no dia a dia, né? Então, quando há a solução do conflito de interesses, em que o juiz ele julga a ação procedente, ou ele julga a ação improcedente, ou ele julga a ação parcialmente procedente. Então, essas são situações usuais, né, do dia a dia, né, que são fundamentais, né, para impugnação, para que você impugne. Então, e é o que ocorre normalmente, né? É o que normalmente ocorre. Que o mérito seja julgado, seja porque o autor tem razão, seja porque o autor tem razão em parte, ou o autor não tem razão. Então, é sempre na perspectiva do autor. A ação vai ser julgada procedente, a ação vai ser julgada parcialmente procedente, ou a ação será julgada improcedente. Então, esse é o ponto de amarração que você precisa mentalizar, né? E dessas sentenças de mérito, ou dessas sentenças sem resolução do mérito, nós teremos, então, a possibilidade de você impugnar por meio do recurso de apelação, meus amigos. Lembrando, acerca do efeito regressivo, né, nós falamos lá na teoria geral, que o efeito regressivo é a possibilidade que o juiz tem de voltar atrás. Lembra? Dele se retratar. E eu disse que isso ocorre nos recursos de agravo. E, excepcionalmente, eu disse, nos recursos de apelação. Os casos envolvendo apelação, que comportam efeito regressivo, né, vou até criar aqui um tópico próprio para a gente falar sobre. Ó, acho que é importante a gente falar sobre. Vamos ver aqui, a apelação. Efeito regressivo. Efeito regressivo. Ok? Bom, nós vamos ter
Claro, vai ser no caso das sentenças, né, de indeferimento da petição inicial. Tem os casos lá do 319, né, quando a petição não preenche os requisitos do artigo 319, certo? Nós vamos ter, nos casos, sentença terminativa, sentenças terminativas. As terminativas são essas aqui, ó, sem resolução do mérito, as de verde, que é do 485. As sentenças sem resolução do mérito são conhecidas também como sentenças terminativas. E as sentenças com resolução do mérito são chamadas de sentenças definitivas, ok? Então, as sentenças terminativas, então também nós vamos ter a possibilidade do efeito regressivo, né? E aqui, mais importante ainda, nós temos as sentenças que sentenças de improcedência liminar do pedido. São aqueles casos, meus amigos, são os casos em que o juiz verifica que a ação está indo contra um precedente vinculante. Contra precedente vinculante. Então, neste caso, ele poderá, né, já ir direto da admissibilidade da petição inicial e já ir direto para sentença. Ele pode dar aquele salto, né, gigantesco até. Então, para improcedência do pedido. Então, é bem interessante essa possibilidade. Deixa eu ver se eu acho aqui um esquema. Não está aqui. Só um minutinho. Para justificar aqui, mostrar aqui para vocês. Meu computador tá lento demais. Beleza. Tá muito lento. Nossa. Achei aqui o slide. Mais ou menos. Tanto slide aqui, a gente até se perde. Agora eu achei. Olha só. Interessante. Então, procedimento comum. Procedimento primeiro grau de jurisdição, né? Então, quando você está diante de uma improcedência liminar do pedido, o que você vai ter? Você está diante da seguinte situação. O juiz está aqui na admissibilidade, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pular direto para sentença. Direto ele vai para sentença. Então ele vai dar um salto, né? Um salto gigantesco, né? Acerca do procedimento. Então, ao invés dele mandar citar o réu, realizar audiência de instrução, de mediação e conciliação, defesa, as providências preliminares, né? Que é o procedimento comum, fase probatória, né? Tudo isso, né? Ao invés dele mandar fazer isso, né? Ele já vai direto para a sentença. Por quê? Porque ele averigou que aquele caso estava indo contra um precedente vinculante. Então, essa possibilidade que o juiz tem, né, de vir, de sair daqui, da petição inicial, da admissibilidade, ele está aqui, ó, petição inicial, propôs a ação, ele vai para a admissibilidade, ok? Se positiva, ele manda, vamos seguir o procedimento, citação. Negativa, ele vai fazer um indeferimento, né, da petição inicial, se tiver, por exemplo, se não tiver obedecido os artigos 319, que é endereçamento, qualificação,
fatos, fundamentos jurídicos, pedido e requerimentos, né? Nós temos ainda a decisão liminar de mérito, né, de indeferimento liminar de mérito, que é justamente isso. Está indo contra um precedente vinculante, o juiz vai sair daqui, da admissibilidade, e vai direto para sentença. E é uma sentença de improcedência, meus amigos. Improcedência. Então, neste caso, então nós vamos ter na sentença de improcedência liminar do pedido, por estar indo contra um precedente vinculante, nós vamos ter a possibilidade do chamado efeito regressivo. Do regressivo. Certo? Se. Aí que está o ponto. Olha que curioso. Olha que curioso. Porque vocês viram aqui como é que é o procedimento, né? Petição inicial, fez admissibilidade, positivo, ok, manda citar o réu. Citar o réu, vai ter audiência de mediação e conciliação marcada, nos casos que admitam autocomposição, não é verdade? Então, realizou a audiência, deu acordo, finish, extingue o processo. Com o julgamento de mérito, ok? Então, nós vamos também sair daqui, né, a sentença homologatória, né, da audiência, se der acordo, vamos para a sentença que é com julgamento de mérito. O juiz homologa aquele acordo. Ok. Agora, não deu acordo, né? Então, vamos para a defesa. E assim vai, né? E assim vai, segue o procedimento. E reparem que eu ia te dizer que se o juiz, aqui, o esquema está aqui, o efeito regressivo, certo? Se o juiz não volta atrás, perceba, né? Perceba que ele ainda não houve a citação do réu. Ele já deu um salto da petição inicial e já foi direto para a sentença. Né? Houve um salto. Então, não houve citação. Então, se ele não volta atrás, ele vai determinar a citação do réu para que o réu oferte as contrarrazões. Olha que interessante. Olha que interessante. Deixa eu pôr um esquema aqui para ficar mais fácil para você. Caixa de texto. Vou fazer uma observação aqui, ó. Se o juiz se retrata, determina a citação do réu para a realização da audiência de mediação, conciliação, né? Ou seja, seguirá o procedimento comum normalmente. Certo? Ele voltou atrás, qualquer dessas. Aqui ele indeferiu a petição inicial, ou ele deu uma sentença de improcedência liminar do pedido, né? Então ele se retratou, né? Qualquer dessas situações ele se retrata, então ele está falando o seguinte: olha, essa minha sentença está cancelada. Está cancelada, então eu estou me retratando. Então ele proferiu essa sentença logo após a admissibilidade, né? Então ele vai cancelar a sentença, como se fosse um cancelamento, e vai determinar a citação do réu para que ele vá para a audiência, né? Se não for o caso que não caiba autocomposição, então para que vá para oferta à defesa, ok? Essa audiência ela só vai caber se o direito admitir autocomposição, certo? Agora, então se ele se retratar, nós vamos seguir esse procedimento comum, que é sempre uma marcha, né? Uma marcha, deixa eu pôr aqui uma seta, é uma marcha aqui em direção à sentença, né? Um caminhar em direção à sentença, né? Que nós temos, certo? Sempre um andar, né? E isso aqui é desenvolvido por meio dos despachos, né? Lembram? Por meio dos despachos que a gente vai ter o caminhar, né? Indo em direção à sentença de mérito. Ok? Me acompanharam? Pois bem, e se ele não se retrata? Aí que está o ponto. Se o juiz não se retrata, ele não voltou atrás. Não voltou atrás. Reparem nisso aqui, ó. Determinará a citação do réu
Aqui está o ponto. Para ofertar as contrarrazões ao recurso de apelação. Contrarrazões ao recurso de apelação. Em 15 dias. Que loucura esse procedimento. Né? Então, vai acontecer a citação. A questão é que se ele volta atrás, nós vamos seguir o procedimento comum normal. Né? Então, nós vamos seguir esse procedimento. Que era para ter sido seguido, né? Agora, se ele não se retrata, então nós vamos citar o réu. Por que citar o réu? O que nós temos aqui? A relação jurídica processual. Deixa eu inserir um novo esquema aqui. Ó. Por que a citação? Melhorou, né? Por que a citação? Perguntinha boa. Porque a citação é pressuposto processual de existência do processo para o réu. Sem a citação, para o réu, o processo não existe. Ok? Então, isso. Esse é o grande ponto que você precisa mentalizar. E nós temos aqui, a relação jurídica processual. Relação jurídica processual. Como que ela se dá? Ela é entre autor, juiz e réu. Né? E o réu só vai existir, então, para ele, a partir da citação. Então, por isso, como o juiz deu uma sentença de improcedência liminar do pedido, né, foi de improcedência liminar do pedido, né, voltando lá naquele outro esquema, né, ele... Entendi, não. Mas, enfim. Ele está aqui, ó. Seria outro esquema. Se você dominar isso aqui, até que dá para fazer uma gracinha boa. Né? Não tem um quadro, né? Então, como ele foi daqui direto para a sentença, né? Então, repare, pulou a citação. A citação não aconteceu, né? Então, como a citação não aconteceu, então ela vai precisar, para que o réu, né, seja integrado à relação jurídica processual, para que exista para ele, né, essa relação jurídica processual, então ele precisa ser citado. Né? Então, a citação precisa acontecer. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, que tanto numa situação ou outra, o juiz voltando atrás, o juiz não voltando atrás, ele vai ter que ser citado. O réu tem que ser citado. A questão é, se ele voltou atrás, nós estamos seguindo o procedimento de primeiro grau de jurisdição. Então, logo, o réu é citado para se defender, né? Ou para ir para a audiência de mediação e conciliação, né? Ou defesa. Se o direito não admite autocomposição. O poder público, né? Caso contra o poder público, então, ele é citado para se defender. Certo? Ora, não, ações envolvendo direito privado, né? Que admite autocomposição. Então, aí vai ser citado para audiência de mediação e conciliação. Ok? Acompanharam aí, meus amigos? Vamos continuar, então. Com esses me chamam. O próximo tópico aqui, então, é o seguinte. Voltando aqui, né? Então, cabimento, né, da sentença, seja com resolução do mérito, sem resolução do mérito. A princípio não cabe efeito regressivo, mas nesses três casos que eu citei para vocês, comporta sim o efeito regressivo, né? É admissível sim o efeito regressivo.
Então, e também é cabível o recurso de apelação, ele é admissível para as decisões interlocutórias não agraváveis, como nós já vimos, não é verdade? Ainda, quem tem a legitimidade, né? Nós já vimos isso lá na teoria geral, então vamos só reforçar, né? Legitimidade então, das partes, do MP, Ministério Público, como custos legis, né? E eventuais terceiros interessados, né? Como nós falamos no caso da assistência, né? Mas olha aqui, esse aqui no interesse recursal ficou mais interessante. Que o interesse recursal é o proveito útil, né? Que o recurso vai te trazer. Ou seja, qual o benefício, né? Qual a maior vantagem que aquele recurso vai te trazer? Então, as partes, né, para que elas tenham legitimidade, interesse, né, para que recorram, para recorrer, elas precisam demonstrar que houve uma sucumbência, né, total ou uma sucumbência parcial. Ainda que mínima, né? Nós já até falamos sobre isso, sobre a questão, por exemplo, de juros, né, que é uma questão pequena, né, fluência dos juros, né? Ah, é a partir da citação, não, é a partir da propositura da ação, ou é a partir do evento danoso, né? Então, a partir de quando começa a fluir os juros? Então, isso aí é uma questão também que é possível que você recorra, se ficar em desacordo com o seu pedido, né? Um outro assunto que é bastante comum, né, de sucumbência parcial é honorários, né? O juiz fixou em 10%, às vezes o advogado queria 15 ou 20%, né? Então é bastante comum a gente ter discussões envolvendo honorários advocatícios, né? Bom, ainda, né, o interesse recursal do terceiro, né, o terceiro tem que demonstrar, então, como eu disse aqui, que há um prejuízo, né, um dano, né, que vai lhe afetar, né, um prejuízo ou um dano que vai afetar a sua esfera patrimonial, né, os seus interesses jurídicos. Então, ele tem que demonstrar que há um interesse jurídico e que aquela decisão lhe prejudicou de alguma forma, para que ele possa, então, apelar como um terceiro. E terceiro é todo aquele que não figura no processo como parte, né? Lembra disso? E o Ministério Público, né, ele atua como custos legis, né, o fiscal da lei, né, então ele faz ali uma defesa, como eu coloquei, de interesse público, né, interesse público, por exemplo, das minorias, por exemplo, como idosos, crianças, adolescentes, pessoas portadoras de necessidades especiais, então, incapazes, né, então, mesmo maiores de idade, né, se foi incapaz, nós temos incapazes maiores, incapazes menores, então, tanto que tem a tutela e a curatela, né, justamente para isso, né? Então, havendo então esse interesse, e perceba que o Ministério Público ele pode recorrer, meus amigos, ele pode apelar, mesmo que as partes não tenham recorrido. Olha que interessante. Mesmo que as partes fiquem em silêncio, né, não tenham recorrido, o Ministério Público pode apelar, né, então, de forma autônoma, né? Então é bem interessante. O preparo, né, que são as custas, né, então incide no recurso de apelação, a não ser que você esteja pela justiça gratuita, né, e lembra aquela regra que nós falamos para você, você pode pedir a gratuidade da justiça no próprio recurso em si, é só você abrir um tópico pedindo a concessão da gratuidade recursal, né, gratuidade da justiça no âmbito recursal, que a gratuidade pode ser total, a gratuidade pode ser parcial, ou a gratuidade pode ser por ato. Pode ser que naquele determinado momento você não tenha condições de pagar as custas processuais. É claro que você vai ter o ônus argumentativo de, de demonstrar que, né, do porquê que você está pedindo a gratuidade para aquele ato, né? Então é um ônus argumentativo que você vai ter, né? Lembrando ainda aquelas outras regras, né, sobre gratuidade, se você recolher um valor a menor, né, um valor, se era R$ 150 o valor das custas, você pagou 120, então o relator, verificando isso, ele vai te intimar para que você recolha a diferença, né, sob pena de indeferimento, no caso ou inadmissibilidade, o indeferimento do recurso a gente chama de inadmissibilidade ou não conhecimento, né, lembrem-se disso, não conhecimento do recurso, e especificamente com relação ao preparo, a gente chama de recurso deserto, né, ou deserção recursal, tem um nome próprio, né. Bom, e se você não recolher nenhum valor, você esqueceu de recolher, né, então você alegou ali que você estava pela justiça gratuita, sendo que você não estava,
o relator verificando isso, então em 5 dias também, tudo 5 dias, ele vai determinar que você recolha o valor dobrado, pelo fato de você não ter recolhido nada, né? Então, a punição. Tempestividade, né? Com qualquer recurso, a tempestividade é em 15 dias, né? Lembrando vocês também que nós temos situações em que há dobra recursal, né? Prazos em dobro, né? Citamos ali alguns exemplos, né? Nós temos o Ministério Público, tem um prazo em dobro. Lembra lá da aula de prazos, né? Defensoria, tem prazo em dobro, Fazenda Pública, né? Enfim, são algumas situações de prazo em dobro que você precisa mentalizar, então também incide aqui, né? E seria 30 dias, né? Bom, a regularidade formal, né? Sobre a regularidade formal, esse é um recurso que tem que ser feito pela via escrita, né? Como é a nossa regra do nosso sistema. Endereçada ao próprio juiz, a interposição é o próprio juiz sentenciante. No sistema do CPC de 2015, ele não faz mais a admissibilidade. Havia, antes do CPC de 73, havia uma dupla admissibilidade, ou seja, o próprio juiz fazia a admissibilidade da petição de apelação, e depois, se ele admitisse o recurso de apelação, se fosse conhecido aqui na primeira instância, haveria um outro exame perante o relator, lá no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal. Então, ele era um recurso, tempo passado, um recurso de duplo exame. Com esse sistema atual, 2015, eles retiraram o exame de admissibilidade do juiz de primeiro grau. Então, o juiz sentenciante, ele não faz mais a admissibilidade. Tá? Fazia, não faz mais. Ah, mas se tiver intempestivo, não é da alçada mais do juiz de primeiro grau. Não é mais. Então, estando fora ou não do prazo, recolheu ou não recolheu as custas, não é problema do juiz mais. Esgotou a atividade jurisdicional dele, então ele tem que... Qual o regular processamento que ele tem que fazer, então? Ele vai ter que intimar a parte contrária para ofertar as contrarrazões, o apelado, né? O recorrente é chamado de apelante, recorrido é chamado de apelado. Então, ele intima o apelado para ofertar as suas contrarrazões e depois remete para o tribunal. Isso numa situação normal. Se tiver recurso adesivo, lembra, recurso adesivo, ambos sucumbiram, ambos perderam, apenas um recorreu. Então, tem lá a apelação daquele recorrente. Então, vai abrir vista a parte contrária, que a parte contrária oferte suas contrarrazões, e no prazo das contrarrazões, a parte contrária poderá fazer o recurso adesivo, nós vimos isso, né? Então, como houve a interposição de recurso adesivo, o juiz vai ter que, de novo, abrir vista para o apelado do recurso adesivo, ou seja, aquele em face de quem foi interposto um recurso adesivo, para que ele oferte também as suas contrarrazões. Então, você vai ter apelação, contrarrazões dessa apelação, recurso adesivo e contrarrazões do recurso adesivo. Depois, sobe para o tribunal. Aí sim, sobe para o tribunal. Então, não é mais função do juiz fazer a admissibilidade. Se tiver alguma falha no recurso de apelação, não é problema do juiz de primeiro grau. Ele tem que seguir este procedimento, que é abrir vista apenas para se manifestar, ou para interpor o recurso adesivo, se for o caso. Certo? Só isso. Depois manda para o tribunal. Eles até usam uma expressão muito interessante, eles falam assim, remeta-se ao egrégio Tribunal de Justiça, ao egrégio Tribunal Regional Federal, né, com as nossas homenagens. Né, eles falam isso, com as nossas homenagens. Enfim, é uma praxe, né, formal aqui que os juízes seguem. Né? Então, olha, você vai ter... Mas, estruturalmente, o recurso de apelação ele tem praticamente 2 blocos. Primeiro, uma folha de interposição, que vai para o próprio juiz sentenciante. Se você endereça para o próprio juiz sentenciante, você coloca lá, excelentíssimo senhor doutor, senhora doutora, juiz, juíza de direito, né, da vara tal da comarca de Uberaba, por exemplo. Qualifica, né, o apelante, primeiro, né, vem a tempo e modo, né, interpor o presente recurso de apelação em face de o apelado, né, o recorrido, né, requer o regular processamento, né, do presente recurso, né, e o envio ao egrégio Tribunal de Justiça, né, de Minas Gerais, por exemplo. Aí, data, né, pede deferimento, data e assina. Essa é a folha de rosto,
né, a folha de interposição. Porque a próxima folha, essa folha de interposição vai para o próprio juiz sentenciante, porque a próxima folha, próximo conjunto de páginas, o próprio, eu gosto de chamar de próximo bloco, né, vai para o tribunal, que é o que a gente chama de razões recursais. Razões. Né, então, vai para o Tribunal de Justiça, que lá você vai colocar, então, as razões de fato, né, de direito, né, até pus aqui, né, deixa eu ver, está aqui, regularidade formal, então, as razões, ó, porque vão, então, você tem uma petição dirigida ao outro juiz de primeiro grau, com nome, qualificação das partes, é meramente informativo da interposição, você está só informando o juiz, né, da interposição do seu apelo. É claro que nessa folha de interposição, se você estiver diante daquelas situações que cabe efeito regressivo, é bom você colocar, requer a retratação, antipermissivo legal, requer a retratação. Então você coloca aqui na folha, na petição dirigida. Aí você fala, requer a retratação do julgado ante a fundamentação e anexo nas razões. Então, esse primeiro bloco é a petição que eu te falei, petiçãozinha simples, é uma folha só, que é dirigida ao juízo de primeiro grau. Porque o segundo bloco são as razões que vão para o tribunal. Então, ali você vai expor as razões de fato, de direito, o pedido de reforma, né? Ou o pedido de nulidade da decisão, decretação de nulidade. Então, tudo isso tem que estar aqui na sua fundamentação jurídica, né, de fato e de direito. Na questão fática, você vai expor brevemente o que aconteceu no curso do processo, vai falar sobre a decisão, o que é a decisão, o que ela decidiu, né? O acerto, o erro dela, né? Se você está apelando, você está batendo nos erros, né? Então, no que aquela decisão se equivocou, né? Então, e aí na parte do direito você fundamenta aquela sua observação que você fez no plano fático, ok? E aqui é pedido, né? Então, ante o exposto, né, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, tal, ou para decretar a nulidade da sentença ou nulidade do processo, certo? Então, se é reforma, né, você faz um pedido de nova decisão, né? Então, vamos ver também no caso de nulidade da sentença. Nós temos também a possibilidade de pedir de nova decisão por causa da teoria da causa madura. Já vamos falar sobre isso, tá? É bem interessante a teoria da causa madura. Olhem só, meus amigos. Então, essa é a estrutura, né, do recurso de apelação. Então, você vai ter dois blocos, né, de endereçamento que vão, uma primeira parte, uma petiçãozinha simples que vai para o juiz de primeiro grau, e a outra, que são várias folhas, né, que a gente chama de razões recursais, que vão para o tribunal. Fazendo de advogado do diabo, meus amigos. Você é o recorrido, você é o apelado. Então é a mesma estrutura. Você vai ter uma petição dirigida ao juiz de primeiro grau, só que ao invés de se colocar vem a tempo e modo interpor o recurso de apelação, você vai falar vem a tempo e modo apresentar as suas contra-razões. Olha o nome, contra-razões. Vai se opor justamente isso aqui, ó. As razões do recorrente, as razões do apelante. É você exercendo o contraditório, né, em face do recurso. Em outras palavras, nas contra-razões, meus amigos, você está defendendo a sentença. É curioso isso. Você está defendendo a sentença. Falando que aquela sentença é boa, que o juiz acertou. E expor, né, ao tribunal por que do acerto do juiz e por que aquela decisão deve ser mantida. Aquela decisão tem que ser mantida, não pode ser reformada. Então, ou anulada, né? Então, as contra-razões é bem interessante. O recorrido, né, ele vai estar defendendo o juiz. É legal isso. O problema é quando tem a sucumbência parcial, né? Que ele apela de uma parte e contra-razou da outra, né? Então, uma parte ele acha que está correta, outra parte ele acha que está incorreta. Então, aí ele vai meio que dar um nó na cabeça, né? Se a pessoa não tiver um preparo, né, não souber lidar com as palavras, né? Não tiver um certo cuidado com as palavras, ele pode dar um tilt aí, né? E pode, às vezes, bancar de esquizofrênico, né? Porque na apelação que ele faz, ele está atacando a decisão, falando que a decisão é ruim, a decisão se equivocou, por isso que é sempre importante você ser polido nas palavras, não usar de adjetivos, né? Evite adjetivos, adjetivo só faz mal.
Mas é uma praga, né, perante os advogados. Né? Eles adoram colocar adjetivos, né? Seja para criticar, seja para elogiar. Tanto um quanto o outro são indesejáveis. Né? Porque pensa, o cara está apelando de uma parte da decisão. Ele foi condenado, por exemplo, a pagar 30 mil, num pedido de 100. Né? Então, a parte que quis majorar de 30 para 100, ele está defendendo a decisão, falando que a decisão é boa. Aí só que ele apela também, porque ele não quer pagar 30, ele quer pagar 20, 10, 0, ele quer reduzir. Então ele apelou também, né? E aí ele tá atacando a decisão, falando que a decisão foi equivocada, não deveria ter condenado ele a pagar os 30 mil. Então, olha que situação, né? Então, numa peça ele tá atacando a decisão, na outra peça ele tá defendendo a decisão. Então, ele tem que tomar muito cuidado, né, com as palavras, né? Tem que ser habilidoso, né, quando é uma situação como essa. Né? Porque só defender ou só atacar é muito fácil. O problema é quando você tem que manter um certo grau de neutralidade para falar, olha, foi correto aqui ou se equivocou ali, né? Então, isso requer, talvez, na minha opinião, um pouco mais de habilidade por parte do peticionante, né, do advogado, do Ministério Público, né, que esteja recorrendo. Ok? Bom, então, a regularidade formal é essa, então você vai fazer por escrito o recurso, tem uma folha de interposição que vai para o juiz sentenciante, e as razões, ou contra-razões, né, se tiver contra-razão, se for recorrido, que vão para o tribunal, certo? Então a admissibilidade é feita pelo tribunal e a análise do mérito também do tribunal. Se o juiz usurpar isso daqui, né, essa regra, e acabar fazendo ele próprio a admissibilidade da petição de apelação, do recurso de apelação, se ele próprio fizer, cabe um recurso chamado de, uma ação chamada de reclamação constitucional pro tribunal destinatário, né, desse recurso, o adquem, né, e por usurpação de competência. Esse é o grande propósito. Usurpação de competência. Tá? Então, reclamação perante o tribunal. Ok, meus amigos? Bom, vamos lá, vamos continuar então vamos falar sobre efeito suspensivo. Nós falamos, né, sobre o efeito regressivo, né? Vamos falar então sobre o efeito suspensivo no recurso de apelação. Bom, como vocês sabem, o efeito suspensivo no recurso de apelação é um efeito suspensivo automático. O que significa isso? Efeito suspensivo automático. Significa que basta você interpor o recurso de apelação para que a eficácia da decisão esteja suspensa. Esse é o ponto. Então, via de regra, né, a apelação ela tem efeito suspensivo automático. Deixa eu fazer um esquema aqui. Então, via de regra, ela tem efeito suspensivo automático. Certo? Regra, apelação tem efeito suspensivo automático. O que a gente chama de OP legis. Ou seja, por força de lei. Então, significa o quê? Basta a interposição do recurso para que suspenda a eficácia da decisão. Sentença. Okay? Então, esse é o ponto. Tá? Efeito suspensivo automático a gente chama de OP legis. Certo? Agora,
Nós temos situações, e esse é o grande ponto que eu vou comentar aqui agora, que a apelação não tem efeito suspensivo. Então, nestes casos, para obter efeito suspensivo, deve o recorrente pedir ao juiz ou relator a concessão de efeito suspensivo. Só um minuto. Então, meus caros, nós temos então essa situação, né? O efeito suspensivo não é automático. E para se obter, então, esse efeito suspensivo, então deve o recorrente pedir ao juiz, ao próprio juiz prolator da decisão, que é bem complicado, ou ao relator, né, no TJ, né, no TJ ou TRF, né, a concessão do efeito suspensivo. E aqui tem um ponto de amarração muito importante que você precisa mentalizar, que é o seguinte, se o processo estiver aqui na primeira instância ainda, ou seja, ele não subiu, esse caso não subiu ainda para o tribunal, você precisa, então, procurar um relator lá no tribunal. Como? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que distribuir uma petição no tribunal, vai cair para uma câmara e vai ser sorteado um relator, e vai pedir para esse relator atribuir o efeito suspensivo. Então, se o processo ainda estiver na primeira instância, certo? Então, você vai ter que pedir para o relator. Imagina, está lá ainda para contra-razões, né? Você quer que suspenda aquela decisão, né? Então, você vai ter que distribuir uma petição no tribunal, vai ser sorteado um relator, e esse relator que vai analisar a atribuição ou não do efeito suspensivo. E conforme a tutela de urgência, né, meus amigos? Conforme a tutela de urgência. Então, na apelação também permite a concessão de efeito suspensivo baseado na tutela de evidência também, né? Então, é bem interessante essa possibilidade. Desculpem, gente. Hoje aqui tá complicado. Meus cachorros não estão deixando. Toda hora toca a campainha aqui e aí eles ficam loucos. Né? Desculpem. Bom, o seguinte. Então vamos ver aqui as hipóteses, então, que... eu estava falando você distribuir uma petição junto ao tribunal para que se conceda o efeito suspensivo, né? Pois bem, e se a apelação já estiver lá no tribunal, então vai ser sorteado um relator, né? Então aí sim você também pede para ele a atribuição do efeito suspensivo. Então pode ser baseado em urgência ou baseado em tutela de evidência. A tutela de evidência está lá no artigo 311 do Código de Processo Civil, depois você dê uma olhada lá, né, sobre isso. Tá bom? Bom, vamos ver lá então as hipóteses em que comporta em que a apelação não vai ter o efeito suspensivo. Então vamos ver essas situações. Bom, a primeira hipótese aqui, algumas até de política legislativa, né, nos casos de homologação de divisão ou demarcação de terras, né, que é uma decisão que homologa divisão ou demarcação de terras. Então, nessas situações,
Não, justamente porque a homologação de divisão de terras ela é baseada em prova pericial, né? Então, que é uma prova robusta, é uma prova baseada num juízo de certeza, né? Então, para ganhar maior agilidade no andamento dos processos, então se decidiu que o legislador entendeu que, nesse caso, a apelação não vai ter efeito suspensivo, tá? Caso você, então, apele. Ainda, né, uma outra situação que nós comentamos em outro momento, né, nas decisões que condenam ao pagamento de alimentos. Até porque não faria o menor sentido, né, você estar usufruindo dos alimentos no curso do processo e vem lá uma sentença e por, por revogar, né, então aquela decisão, né. Então, só um minutinho, meu menino tá aqui. Difícil. Luquinha, tudo bem? Fala oi pro povo. Guarda os que podem quebrar aí. Desculpem, gente. Meu menino apareceu aqui. Ai, ai. Bom, no caso de alimentos, eu estava falando o seguinte. Não faz sentido você estar usufruindo dos alimentos durante anos até, que os processos estão levando anos, né? E vir lá uma sentença que vai ter efeito suspensivo. E você vai parar de receber os alimentos porque a parte contrária apelou. Então não faria o menor sentido. E você ficar sem usufruir dos alimentos quando dá até o julgamento pelo tribunal. Não faria o menor sentido isso, né? Então, por isso, né, que o legislador escolheu aqui, né, de que retirar o efeito suspensivo caso o magistrado fixe alimentos, então, e o confirme na sentença. Se você for ver bem, essa hipótese nem precisava existir justamente por causa dessa aqui, ó, o inciso 5º. O inciso 5º talvez o mais importante, o que mais incide na prática, que são os casos em que se confirma, concede ou revoga uma tutela provisória. Por que eu estou dizendo isso? Porque alimentos estão aqui inseridos, né? É uma modalidade de tutela antecipada, a concessão de alimentos, porque antecipa os efeitos daquilo que você queria ter lá na frente, né? Então, bastava essa hipótese do inciso 5º, que ela é gênero, né? E alimentos é uma espécie. Então não precisava, tá redundante aqui, na minha opinião. Então, olha só, na tutela provisória, tutela antecipada, se o juiz confirma a tutela antecipada na sentença, retirou o efeito suspensivo da apelação. Ou ele concede, às vezes ele não concedeu antes, mas baseado no juízo de certeza, baseado em todo o arsenal probatório que foi desenvolvido no curso do processo, né? Então, ele pode conceder, então, na sentença. Concedendo na sentença, ele retirou o efeito suspensivo da apelação, né? Ou ainda os casos, então, de revogação da tutela provisória, né, também. Então, às vezes a pessoa estava usufruindo ao longo do processo e verificando também no juízo de certeza, analisando todas as provas, ele verificou que aquela tutela provisória, aquela tutela antecipada era indevida. E ele vai lá e revoga. E olha que interessante, vai retirar o efeito suspensivo da apelação. Aquela apelação não vai ter efeito suspensivo. Então, se o cara apelar, não vai restabelecer a tutela antecipada, porque o juiz revogou na sentença. Ele apelando não restabelece. Então, ele teria que pedir óbvio que o próprio juiz vai ser muito difícil, né, ele conseguir isso, ou ele vai ter que pedir para um relator para restabelecer aquela tutela provisória, né? Ele vai ter que atravessar um pedido no tribunal, pedir a atribuição de efeito suspensivo naquela. E é interessante, né, que efeito suspensivo para restabelecer a tutela provisória, né? É curioso essa situação, curiosa, né? Outra situação aqui interessante, até saiu aqui meio que as palavras, né? Embargos do executado. Executado. Meu Deus. Que
Seres embargos executados sem resolução do mérito. Aqui a situação é a seguinte: vamos estudar lá no âmbito do processo de execução. Lá na execução, parte do pressuposto de que o credor tem razão. O credor tem razão. Então, nós temos a seguinte situação: se o credor tem razão, todos os atos praticados por ele são legítimos. E aí que tá. E o devedor, ele tem como mecanismo de defesa os embargos à execução. Então, se os embargos à execução forem julgados improcedentes ou extintos, né, extintos sem julgamento do mérito, né, sem resolução do mérito, então nós vamos retirar o efeito suspensivo do recurso de apelação. Justamente porque, olha, quem tem razão é o credor. Nós asseguramos ao devedor o direito dele embargar. Mas ele embargou e os embargos dele foram julgados improcedentes. Nós embargamos e os embargos dele foram extintos, sem julgamento de mérito. Então, nós vamos retirar o efeito suspensivo deste recurso de apelação. Vamos estabelecer a ordem, né? Porque na execução parte do pressuposto que o credor tem razão. Então, nós vamos ver isso no estudo do processo de execução. Tá? Aqui eu não sei o que aconteceu, que comeu as palavras aqui. Tem hora que o mouse não me ajuda. Quais são essas as hipóteses? Né? Então, ainda, outra situação. Quando julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Significa o seguinte, olha, as partes, elas podem se comprometer aí para uma arbitragem. E se elas se comprometem para uma arbitragem, elas estão abdicando da justiça estatal. Se elas estão abdicando uma justiça estatal, né, então, e baseado na autonomia privada, autonomia da vontade, né, então, o legislador entendeu aqui de que se a parte, mesmo assim, quiser apelar, essa apelação vai ser desprovida de efeito suspensivo automático, né? Então, sem efeito suspensivo automático. Esse é um ponto de amarração extremamente importante. Tá bom? Ainda, né, a última hipótese aqui, né, que eu também não vejo muito sentido nela, caso o juiz decrete a interdição. Se o juiz decretar a interdição de quem quer que seja, o recurso de apelação não vai ter, então, efeito suspensivo. Me parece que o propósito aqui é bem parecido com o inciso primeiro da homologação de divisão da demarcação de terra, porque justamente é baseado também em perícia. Como é baseado em perícia, né, que vai atestar a capacidade da pessoa, e lá no inciso primeiro, né, na homologação de demarcação de terras também, perícia, né, exame topográfico, né, então são provas robustas, né, então, claro que o magistrado também tem que tomar um certo cuidado, né, com o tipo de perícia que foi feito, né, então, e você também estiver advogando em favor do interditando, né, da pessoa que está sendo interditada, você tem que tomar muito cuidado com essa prova pericial, porque ela vai ser crucial ali depois para a influência do juiz, né, na tomada de decisão do juiz, e vai ser crucial depois para o resultado, e depois porque ele vai retirar o efeito suspensivo da apelação. Então você tem que tomar muito cuidado com essa regra. Eu acho que essa regra aqui, ela é bastante delicada, né? Porque uma pessoa vai estar sendo interditada, ela vai sair da posse, da administração de seus bens, né? Geralmente as interdições se dão por prodigalidade, né? Ou por senilidade, incapacidade intelectual, né? Então, são decisões delicadas, você teria que estar diante, de fato, de uma decisão pericial, uma prova pericial, perdão, bastante robusta, e a decisão tem que estar embasada nisso, né, meus amigos? Então, esse é o grande ponto de amarração que você precisa mentalizar. Então, nessas situações, todas as situações, que você precisa mentalizar é que a apelação não terá efeito suspensivo automático. Isso não te impede, vamos deixar claro, não te impede que você possa pedir o efeito suspensivo. Não te impede.
né? Então, é bastante curiosa essa situação, ok? Então, você pode pedir para o relator ou pode pedir para o juiz, só que aí você vai ter o ônus argumentativo de demonstrar o preenchimento dos requisitos da tutela provisória. E na apelação admite a concessão de efeito suspensivo baseada em evidência. Em evidência. Depois tem uma lei no artigo 311 que fala da concessão da tutela provisória baseada em evidência, tá? Que é bastante interessante. Tá bom? Eu tenho outras questões importantes para se falar, mas eu vou levar pelo menos uma meia hora. Então eu vou deixar para a gente continuar na próxima aula, tá bom? Pelo adiantar da hora. Então eu vou fazer a chamada, eu vou interromper o compartilhamento e compartilhar a chamada, tá? Só lembrando a vocês tomarem cuidado aí com as faltas, a função dos professores todos é só lançar a falta, os professores não têm